Olá, meu amigo e minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, hoje num dia especialmente agitado, em função dos debates que estão mexendo com muitas mentes e muitos corações sobre temas diversos, que vão da economia até assuntos muito sensíveis que eu vou aqui trazer para jogar mais algumas informações adicionais no nosso encontro de hoje. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você, em primeiro lugar, se inscreva aqui conosco, depois conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e nunca se esqueça de sempre seu joinha, o seu comentário. Se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, no Brasil inteiro está se discutindo, os veículos de comunicação todos, a gente vê colunistas em diversas posições falando sobre o que o Congresso está colocando em curso agora, de uma forma relâmpago, uma situação que mexe com uma situação muito sensível aqui no nosso país, que é o aborto. Existem pessoas que defendem posições conservadoras e têm uma legitimidade no que estão falando porque acreditam naquilo, são posições sinceras. E do mesmo modo você tem pessoas que têm argumentos também sinceros, que defendem posições de uma forma racional, abordando essa questão. Infelizmente, o nosso país ficou contaminado por uma série de vetores que fogem da racionalidade, fogem do exame do caso concreto, fogem de qualquer perspectiva de avançarmos para uma situação melhor, né? Para se ter uma ideia, o Congresso Nacional está votando agora, está colocando em debate novamente a questão relacionada ao aborto, que já teve uma posição em 1940 para proteger a pessoa que tivesse sido vítima ali do crime de estupro. Isso está vindo agora de uma forma para retroceder a situação aqui do nosso país antes de 1940, ou pior, né? Lá no tempo do Império. Enfim, tem alguma coisa mal colocada nesse debate. Agora, como é que a gente faz um debate com gente inescrupulosa, gente vigarista envolvida nesse tipo de questão? A gente cai sempre na formação, né, do poder legislativo aqui no nosso país. Uma vez dando aula, muitos anos atrás, quando o Tiririca foi eleito pela primeira vez, e foi com mais de 2 milhões de votos, se eu não estou enganado, ou quase isso, um aluno meu veio fazer algumas observações, assim, menosprezando, né, de uma forma assim, muito inocente, a votação que o Tiririca recebeu em função do eleitorado paulista. O paulista, então, teria escolhido de forma errada, ou votou no Tiririca, que era uma coisa absurda, né? E ele queria saber minha opinião. Eu falei, olha, você quer mudar o parlamento brasileiro sem mudar o povo? Ou melhor, sem mudar a cabeça do povo? Então, o parlamento brasileiro, ele é o reflexo, né, da sociedade que a gente tem, uma sociedade com essa carga de preconceitos, de desinformações, de visões amparadas em religiosidade excessiva, religiosidade fanatizada, melhor dizendo. E aí fica difícil discutir qualquer coisa, porque sempre haverá, no meio dessa história, alguém sem o menor pudor de explorar essa situação para tentar algum tipo de benefício eleitoral no futuro, né? Bom, o que está colocado aí, se for aprovado lá na frente, não é segredo para ninguém que essa bancada extremista de direita quer constranger o presidente da República, o presidente Lula, a vetar ou não vetar aquilo que foi aprovado, aquilo que foi tocado nesse tema. Como vocês sabem, né? Não é um tema que mexe com a nossa realidade concreta, a realidade econômica, a realidade social do nosso país, de todo o povo brasileiro. Mas ela serve como uma âncora para desviar atenções, né? Porque enquanto as pessoas estão muito apaixonadas, muito envolvidas emocionalmente com esse tema, a gente acaba não percebendo coisas muito importantes que estão correndo também paralelamente a essa questão, né? Então, gente, olha, se nós tivermos um retrocesso muito grande aqui no nosso país, isso se deverá muito a esses fenômenos todos, de termos uma sociedade que passa por esses fenômenos todos. E aí, gente, sem a gente mudar a sociedade, a cabeça da sociedade, sem educação, cultura, informação, racionalidade, a gente vai suportar aí ainda situações muito complicadas. Por isso que é muito importante nós termos uma liderança política no nosso país para elevar alguns debates, né? Para que a gente não fique refém somente dessa insanidade que nos bombardeia dia e noite. Bom, então eu não podia deixar de tocar nesse assunto aí, vamos aguardar os próximos capítulos, né? Bom, outro assunto muito delicado, né? Mas que não mexe tanto com a emoção.
Campos Neto sinalizou a Tarcísio que aceita ser ministro da Fazenda. Gente, isso é uma pouca vergonha, né? Apesar disso, o presidente do BC desestimulou o governador de São Paulo a disputar a presidência em 2026. Gente, o presidente Lula já estava com algumas rusgas aí com esse Campos Neto, né? Que votou com a camisa ali do Bolsonaro em 2022, né? E isso gerou muita repercussão na época, e ele disse que se arrependeu disso, né? Mas ele continua com a sua alma bolsonarista, né? Ou a alma guedista, né? Porque ele era da turma do Guedes, foi colocado ali à frente do Banco Central. E ele continua a imprimir a mesma filosofia dos tempos do governo Bolsonaro/Guedes, ou do Guedes/Bolsonaro. Então, não é por outra razão que o presidente Lula levantou algumas vezes, né, algumas questões relacionadas ao senhor Roberto Campos Neto. Mas só falar sem ter a opinião pública, sem ter a população, os eleitores, né, conscientes, percebendo que nós temos à frente do Banco Central do nosso país aqui uma figura que está agindo contra o nosso país, aí fica complicado de se retirar a figura, né? Essa é uma questão técnica, né? Que muitas pessoas perguntam. Como é que o Lula poderia fazer para tirar o Roberto Campos Neto? Bom, não é fácil por conta da quase intocável autonomia que tem um presidente do Banco Central. Mas o Conselho Monetário Nacional poderia pedir ali o afastamento do Roberto Campos Neto, motivado ali pelo presidente da República, com os argumentos do presidente da República, da área de economia, mas esse pedido de afastamento ou de exoneração teria que ser chancelado pelo Senado da República. E aí a gente entra na questão política. O Senado está agindo, em sua grande maioria, a favor de quem? A serviço de quem? Então seria uma situação difícil de se conquistar sem o amplo apoio popular, sem o amplo esclarecimento do papel que está exercendo essa figura à frente do Banco Central, travando a economia do nosso país, travando o desenvolvimento do nosso país e fazendo com que o Brasil gaste mais dinheiro com pagamento de juros, né? Porque cada ponto percentual que nós temos na taxa Selic, isso representa mais de 55 bilhões de reais, né? É dinheiro pra caramba, né? De pagamento adicional de juros e multas, etc, etc, etc. Bom, hoje mais cedo eu conversei com vocês que os grandes veículos de comunicação estão tentando emparedar o Haddad e o Lula, e o Lula respaldou o Haddad hoje com essa declaração. O Lula disse que Haddad é extraordinário e que a bola da desoneração está com o Senado de empresários. É como a coisa está, né? O Senado fez uma desoneração do empresariado com aquela coisa de desonerar as folhas de pagamento de 17 setores, né? E não ofereceu nenhuma alternativa. Então, quer dizer, aí fica o governo num desespero total para tentar tapar esse buraco que o Senado criou e fica sempre no prejuízo. Então tem que compartilhar aí essa responsabilidade dessa história. Agora, o desgaste, mais uma vez, ele acontece em relação à parcela da opinião pública, porque não há o devido esclarecimento em tempo real das coisas que estão sendo colocadas contra o governo Lula, né? Enfim, mas o Lula respaldou o Haddad e o Haddad segue à frente da pasta da Fazenda com todo o apoio do presidente Lula. Lula cobra taxação de fortunas, cutuca Musk e pede nova globalização na OIT. O Lula foi muito aplaudido lá na Organização Internacional do Trabalho e ele tem comandado, né, como se fosse assim, um representante dos países emergentes, essa pauta de que os países desenvolvidos eles devem tomar algumas iniciativas em conjunto para que esse tipo de desigualdade econômica que existe no planeta seja minimizada, né? Que os grandes grupos que acumulam cada vez mais recursos, enfim, eles tenham ali cobrado deles uma taxa como responsabilidade social, né? Uma responsabilidade que os empresários têm com o planeta, têm com seus países, têm com seus povos, né? Então isso foi bem enfatizado hoje, não só no Brasil, mas em outros jornais do mundo também. E aqui na coluna do Jamil Chad a gente tem essa informação. Na Europa, Lula diz que democracias correm risco e defende a ação conjunta. A grande interrogação é: como se faz uma ação conjunta? Aqui no Brasil nós temos ataques à nossa democracia já há muito tempo. E esses ataques, eles precisam também de serem confrontados, de serem enfrentados, de termos na população brasileira gente esclarecida sobre as coisas que estão acontecendo aqui, enfim.
Mas antes tarde do que nunca, o presidente da República está percebendo que essa é uma situação que precisa de mais envolvimento. Só a gente atestar que a coisa está acontecendo não vai resolver. Daí, mais uma vez, precisaremos sempre de lideranças e um presidente da República é sempre fundamental na formação de consciências, né? E politização. Bom, sem esquecer o que está acontecendo, Polícia Federal vai indiciar Bolsonaro no inquérito relacionado às joias sauditas. Notícia de hoje do Correio Brasiliense. Corporação está elaborando os detalhes finais do documento que será enviado à Procuradoria-Geral da República. A matéria nos dá conta aqui que no máximo em 2 semanas, não sou eu que dou prazo, né? Que dá prazo aí são as instituições, né? Então a gente vai aqui noticiando esses prazos, mas já passou, né? Já dá para ter concluído esse inquérito, ter mandado, se achassem mais coisas, depois fazia um adendo, levar mais informações, abrir um outro inquérito, sei lá. Tinha muitas coisas para fazer e o acréscimo dessas informações aí, elas não prejudicam aquilo que já foi descoberto, né? Gente, quando eu falo em comunicação, eu já comentei aqui com vocês, não sou eu que inventei que a comunicação é uma coisa importante. Eu cito aqui o filósofo Hegel, que há 200 anos atrás já tinha reflexões que diziam que a informação ou a comunicação gera a ação. A desinformação gera a conformação. Essa aqui é uma live que todos os dias o presidente do México, López Obrador, ele faz. Reúne ali jornalistas, pessoas da internet, e ele fica ali exaustivamente explicando ali para todos os que estão ali todas as questões que dizem respeito ao governo dele, esclarecimentos. O López Obrador, ele tem talvez essa visão da importância da comunicação, porque ele também é formado em ciências sociais, né? Ele é em ciência política. Então, ele tem a percepção das relações de causas e efeitos de se ter uma comunicação voltada para o cidadão. Agora, ele elegeu, com 60% dos votos, a sucessora dele. Isso tendo contra ele também uma máquina de informação dos grandes veículos de comunicação no México, redes sociais de extrema direita financiadas, nós sabemos, por muitas criaturas, tanto dentro do território como fora do território, e até uma parcela da Igreja Católica. Ele conseguiu fazer, eleita ali, a Cláudia Sheinbaum. E aí o que acontece? A Cláudia está fazendo lives todos os dias também, explicando o que vai ser o governo dela, como é que está sendo a transição, os pontos que estão sendo abordados. Então, ao que tudo indica, eles vão seguir nessa sequência de informar as pessoas aquilo que está acontecendo, né? E isso tudo serve para barrar isso aqui, né? A extrema-direita. Na Argentina, o psicopata de extrema-direita que está lá, ele está conseguindo passar um rolo compressor em cima do povo da Argentina, né? Ele vai matar muito argentino de fome, de doença, e para dizer que depois eles vão conseguir algum tipo de crescimento, né? Quando estiverem no fundo do poço, aí qualquer 3%, 2% que subir, eles vão falar, olha, tá vendo? Subimos 2 degraus, só que desceram 100. Aí muita gente, os veículos de comunicação na Argentina vão elogiar que o modelo neoliberal está dando certo. E o Milei, ele está sendo muito atacado pelos progressistas e pelas pessoas racionais na Argentina por conta desse tipo de pensamento aqui que virou uma caricatura, né? Ele se acha o representante da extrema-direita no mundo, que ele está mexendo com o mundo. Todo mundo está prestando atenção nele, está seguindo ele agora. E diz coisas como essa aqui. Amo ser el tope dentro del Estado. Soy el que destruye el Estado desde adentro. Es como estar infiltrado en las filas enemigas. Ele ama estar nessa posição de destruir o Estado, né? De estar como se estivesse atrás das linhas inimigas, né? Es decir, la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado. Y yo odio tanto al Estado. Aí ele fala, a reforma do Estado tem que ser feita por alguém, a destruição do Estado tem que ser feita por alguém que odeia o Estado, né? Então ele está destruindo o Estado que presta algum tipo de serviço ao povo argentino. É desse tipo de coisa que a gente tem que estar o tempo todo livrando o povo do nosso país, né, gente? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, mande seu comentário, até o nosso próximo portal. Tchau!